Pronto, voltamos então para ver alguns exemplos das nossas conjunções coordenativas, aquelas que coordenam somente. Veja primeiro. Precisei comprar o pão e o leite. Então, eu tenho aqui, precisei comprar, e aí você pergunta, comprar o quê? Né? Então, eu estou completando a ideia de comprar. Então, comprar pão e leite. Então, os dois têm a mesma função, os dois aqui são usados como objeto direto, né? A gente vai falar sobre isso em análise sintática. Então, são dois objetos diretos que eu liguei com uma conjunção de adição. Não só, né, o pão, como também o leite. Então, um mais o outro. Adicionei, tá? Ricardo não saiu, nem quis assistir ao filme na sala conosco. Nesse caso, eu usei uma conjunção coordenativa para ligar duas orações. Ricardo não saiu, essa é uma informação. E Ricardo não quis assistir ao filme na sala conosco, segunda informação. Então, ele não quis isso e também não quis aquilo. Nenhum, nem outro. Então, eu estou adicionando, só que na parte negativa, né? Em vez de um mais o outro, né? Menos um e menos o outro. Nenhum dos dois. Ora estava dócil, ora aparecia bravo. Então, veja, eu estou alternando, certo? Estou alternando o estado de espírito aqui, né? Pode ser de um cachorro. Então, ora ele estava dócil, ora bravo. Então, se eu estou alternando, ela indica a alternativa, a conjunção coordenativa alternativa. Aqui, eu mal estudei, porém consegui passar na prova. Então, veja, se eu mal estudei, a consequência a gente acharia que, se não estudou muito, não passou na prova. Só que, negando aqui eu não ter estudado, mesmo assim, né, apesar disso, eu consegui passar na prova. Então, tem um contraste. Estudei pouco, mas passei na prova. Então, essa ideia de contradição é a conjunção coordenativa adversativa. Outros exemplos. Traga-me a mandioca ou a banana. Então, veja, aqui o traga-me, né? Estou pedindo para você trazer para mim algo. Então, o quê? Mandioca ou a banana. De novo, eles são objetos diretos. É o que você vai trazer para mim. Então, nesse caso, eu estou juntando esses dois termos com a mesma função. Função de objeto direto. Mandioca ou banana. Então, um exclui o outro. Se você trouxer para mim a mandioca, você não traz a banana. Se você trouxer a banana, você não traz a mandioca. Então, exclusão, de novo, é a conjunção alternativa, certo? Aqui, gente, essa parte é importante. Por quê? Porque eu tenho a mesma conjunção pois, só que com uma classificação diferente. Vamos entender. Ele não nos ajudou, pois está contra nós. Então, aqui, eu estou explicando por que ele não nos ajudou. Eu sei que ele está contra nós, então o sentido é assim. Qual que é o sentido? Eu sei que ele está contra nós e eu estou usando isso como justificativa de por que ele não nos ajudou, tá? Então, esse pois poderia ser substituído por porquê. Ele não nos ajudou porque está contra nós. Eu sei e estou justificando, então, é essa ideia de por que ele não nos ajudou. Então, se eu estou dando uma justificativa, é uma conjunção coordenativa explicativa, tá? Mas olha essa outra oração, que é praticamente igual, eu só mudei aqui a posição do verbo. Ele não nos ajudou. Aí pus aqui um ponto e vírgula. Está, pois, contra nós. Nesse caso, eu não poderia falar assim, ele não nos ajudou. Está porque contra nós. Não. Eu poderia falar, está logo contra nós. É uma conclusão. Eu não tenho certeza se ele está contra nós, mas eu estou deduzindo, tá? Eu estou concluindo. Se ele não nos ajudou, é porque ele está contra nós. Então, eu estou fazendo uma conclusão. Eu deduzi. Então, nesse caso, ela funciona como uma conjunção coordenativa conclusiva. Então, veja qual é a diferença essencial, é de posicionamento. Se a conjunção vem antes do verbo, é explicativa. Então, tem que vir antes do verbo. Mas se o pois vem depois do verbo da minha oração, então está, pois, contra nós, aí ela é conclusiva. Tá? Então, veja, a colocação dessa conjunção na frase é crucial para ela ser uma explicativa ou para ser uma conclusiva. E aí pode mudar todo o sentido da frase. Tá bom? E, por fim, a gente precisa sempre prestar atenção também nos contextos, que é uma coisa que eu falo aqui e vou sempre falar. Porque, como eu falei, às vezes a gente pode ter um adjetivo que está sendo usado como advérbio e acabar errando porque a gente falou que era adjetivo quando, na verdade, era advérbio. Aqui acontece muito isso também. A gente tem uma conjunção, que ela tem uma classificação clássica, por exemplo, a gente já fala que é aditiva,
mas ela pode estar sendo usada com um outro valor, exprimindo uma outra ideia. E aí, nesse caso, ela pode ter uma outra classificação. Então, se eu falo, vou pintar a casa e alugá-la, a ideia é que eu vou pintar a casa com o fim de alugar essa casa. Então, com o objetivo de alugar. Então, veja, finalidade é o meu objetivo, né? Eu posso, então, ter uma outra ideia na hora de classificar. Não está errado dizer que é uma aditiva, tá? Mas, às vezes, não vai aparecer essa opção de adição. E a gente precisa saber qual que é o outro valor que ela pode estar exprimindo aqui. Olha aqui, insultei-o. Insultei-o e ele não me bateu. Então, se eu insulto alguém, supondo que a pessoa tem uma personalidade um pouco mais agressiva, eu espero que ela me agrida, que ela me bata, né? Só que mesmo eu tendo insultado essa pessoa, não me bateu. Então, é uma ideia contrária, né? Eu esperava que se eu insultasse, ela me batesse, mas ela não me bateu. Então, desculpem. Se é aqui uma ideia contrária, é adversidade. Então, é contraste, certo? É como se ele estivesse sendo usado como mas. Insultei-o, mas ele não me bateu. E a gente tem também o mas, que pode ser usado como e. Ó que loucura, né? Juliana é uma menina inteligente, mas principalmente honesta. Então, é como se eu, na verdade, estivesse adicionando e honesta, porque honesta não é o contrário de inteligente, né? Não é uma ideia de contraste. É um e outro, tá? Bom, dito isso, então, vamos falar sobre as conjunções subordinativas. Gente, o que acontece com as subordinativas? A gente precisa só pensar um pouquinho para classificar. Conjunção subordinativa, o que ela faz? Normalmente, ela introduz uma oração. Lembra que eu falei que as subordinativas, elas introduzem orações que estão subordinadas à outra. Por que subordinadas? Porque essas orações que ela introduz vão ocupar um papel, uma função sintática, tá? Dentro da minha primeira oração, da minha oração principal, certo? Essa é a diferença das coordenadas. As coordenadas não, elas são livres. Aqui não. Uma ocupa um papel dentro da outra. Na maior parte, 90% aqui dos casos, como a gente vai ver, ela ocupa o papel de adjunto adverbial. E o adjunto adverbial, ele expressa várias circunstâncias, como a gente acabou de ver, os advérbios. Expressa a circunstância de tempo, expressa a circunstância de modo, expressa a circunstância de causa, que era o porquê, expressa a circunstância de lugar, enfim, N situações. Então, aqui, as conjunções, elas vão funcionar, essas orações que elas introduzem, elas funcionam com essa ideia de trazer uma circunstância, só que em vez de estar numa palavra só, está numa oração inteira. A oração inteira exprime a circunstância daquela primeira oração. Então, esse sentido que ela passa é a forma que a gente vai classificar, tá? É uma causa, é um tempo, é uma finalidade, é assim que a gente classifica. É importante falar que a gente vai retomar essa questão das conjunções na aula sobre o período composto. A gente vai falar de novo sobre as coordenativas quando a gente falar de orações coordenadas e de novo sobre as subordinativas quando falar de orações subordinadas. Então, agora a gente só vai conhecer, mas não precisa ainda ficar muito assim querendo separar uma coisa da outra, porque a gente ainda vai falar mais disso, mas é bom já a gente saber o que a conjunção indica. Então, a gente tem as causais, sempre estabelecendo relação de causa e efeito, tá? Então, para causal ser causal, a oração que ela traz tem que ser sempre uma causa daquilo que aconteceu na oração principal. E aí eu tenho pois, porque, como, já que, uma vez que, visto que, e assim por diante, tá? É diferente das explicativas. A gente confunde muito, né? Oração coordenada explicativa com oração subordinativa causal. Elas são muito parecidas e às vezes é muito difícil diferenciar uma da outra. Só que quando a gente for falar disso na parte de período composto, eu vou trazer várias dicas para a gente olhar, para a gente ver como que a gente consegue separar uma da outra, tá? Bom, temporal, as conjunções que indicam a circunstância de tempo do que aconteceu na oração principal. Então, quando, desde que, logo que, antes que, depois que, sempre que, e assim por diante. Conjunções finais indicam finalidade, né, da oração principal. Então, eu falei uma coisa, e aí essa outra oração diz para que eu fiz aquela coisa. Normalmente a gente fala para, mas tem ainda a fim de que, para que, né? Condicionais. O nome já diz também, indicam a condição, né? Então, como assim indicam condição? Elas indicam, normalmente, a condição para que o que eu falei na oração principal aconteça. Então, para o que está na oração principal, para que aquilo possa acontecer, tem uma condição que vem nessa outra oração. Ou é uma hipótese.
Eu tenho uma hipótese de por que aquilo acontece com base nessa hipótese, né? Normalmente é condição. E a gente tem ainda as consecutivas. Consecutivas indica consequência. É meio que o contrário aqui dessa causal. A causal é a que introduz a causa porque eu falei na outra oração. A consecutiva, aí já é o contrário. Aí ela indica a consequência do que eu falei na outra oração. Então, eu falo alguma coisa e aquela coisa que eu passei na oração tem como consequência essa outra oração, o que se desenrola nessa outra oração. Bom, então a gente tem, por exemplo, de forma que, de modo que, de sorte que, tal qual, tanto que, né? E as condicionais, acabei pulando aqui, a gente tem, a mais comum das conjunções condicionais é o se, né? Mas a gente ainda fala caso, contanto que, desde que também indica condição, e assim por diante. O que mais? Temos ainda concessivas. O que é concessiva? Vem de concessão, né? Então, eu fiz uma concessão. Apesar de alguma coisa, acontece outra. Ó, vamos exemplificar melhor. As concessivas, elas são muito similares àquelas que a gente viu nas coordenativas, as adversativas. Por quê? A adversativa não introduz uma ideia contrária. Cada um tem a sua... São orações que cada uma tem a sua ideia e elas têm esse contraste entre uma e a outra. Nas concessivas, eu trago uma ideia que é contrária ao que eu falei na outra oração, só que ela não é forte o suficiente para desfazer aquilo. Então, por exemplo, lembra que eu falei o exemplo que eu mal estudei, porém passei na prova? Eu poderia ter falado assim, apesar de ter estudado pouco, então, apesar disso, mesmo isso tendo acontecido, isso não foi suficiente para impedir que eu passasse na prova. Então, eu passei na prova. Então, apesar de ter estudado pouco, tá? Tem também outras conjunções, como embora, ainda que, mesmo que, e assim por diante. Comparativas faz uma comparação, o nome já diz. Então, inicia oração que traz elementos de confronto, né? Confrontar uma coisa com a outra, fazer uma comparação. Muito comum a gente usar como, bem como a gente também usa, assim como, mais do que, tal qual, e assim por diante. Conformativa, então, indica uma conformidade. O que é conformativa? Quando algo está de acordo, conforme, né? Conformidade, algo que está de acordo. Então, quando eu falo uma oração e aí ela acontece de acordo com uma outra coisa, é conformativa. Conforme, segundo, como, consoante, assim por diante. Proporcional é a última das conjunções que introduzem orações adverbiais, subordinadas adverbiais, que são aquelas coisas que acontecem em proporção, né? Ou com simultaneidade, tá? Ou a proporção. Então, quanto mais isso acontece, mais... Ou então, quanto mais, menos. Então, é uma proporção, ou quando as duas vão caminhando em simultaneidade. Então, a medida que, ao passo que, a proporção que. E aí, como eu falei, quanto mais, nananã, mais, quanto mais eu como, mais eu engordo, por exemplo. Quanto mais eu como, menos eu vou pra academia, e etc, tá? E aí, a gente tem a última conjunção subordinativa, que são as integrantes, que são diferentes dessas todas que a gente viu, porque, em vez delas introduzirem essa ideia de advérbio, de circunstância, né? Então, em vez delas introduzirem uma oração do tipo adverbial, elas introduzem orações do tipo substantiva, que são as orações que vão ocupar outros papéis, tá? Não de adjunto adverbial, mas pode ser de sujeito, pode ser de aposto, pode ser de objeto direto, de complemento nominal. São outras funções. Mas, nesse caso, só existem duas conjunções integrantes que iniciam essas orações. O que e o se. O se que inicia orações com dúvida, né, quando não é uma certeza, e o que com certeza. Então, se eu falo assim, eu disse que ele gosta de mim, estou dando uma certeza. Isso foi o que eu disse isso, que ele gosta de mim. Agora, eu posso falar, eu não sei se ele gosta de mim. Então, eu não sei o quê? Se. Então, eu não sei, é uma dúvida. Então, se isso ocorre ou não. Então, sempre o se expressa dúvida e o que certeza. Certo? Bom, como foi bastante coisa, a gente vai agora poder ver direitinho nos exemplos para clarificar, mas a gente vai fazer primeiro uma pausa rapidinho e aí a gente entra com vários exemplos aí de conjunção para a gente ter uma ideia de que palavras são essas e a gente fala depois também de preposição ainda hoje. É rapidinho, 1 minutinho.